Primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa tarde, quase boa noite já, né? Para quem não me conhece, meu nome é Karina, eu sou acadêmica do curso de Medicina da UFCA e eu faço parte do projeto Raízes da Cura desde 2019, né? Desde o ano passado. O nosso projeto, ele é vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da UFCA e a gente tem como um objetivo fazer um resgate de memória das mecenheiras aqui da região do Cariri. E, como todos os projetos da UFCA, nesse ano a gente teve que se adaptar a essa nova realidade em épocas de pandemia, né? Aí, sendo assim, juntamente com o projeto com a Liga Acadêmica de Interação Medicamentosa da UFCA, a LASMED, a gente teve a ideia de fazer sobre esse tema, que é devido à importância desse tema, né? Que é um tema bem pertinente. Antes da gente iniciar, eu gostaria de saber de vocês e pedir autorização para a gente gravar a aula, para que ela fique registrada. Se vocês aceitarem, coloquem sim, né, no chat. A gente tem que ter autorização. Certo. Agora eu vou passar alguns avisos. Eu peço que vocês deixem seus nomes, e se vocês são acadêmicos, se são profissionais de saúde, no chat também, para que a gente possa fazer um credenciamento, para contabilizar a presença de vocês nesse momento. E também pedir, né, mais uma vez, para deixarem as câmeras e os microfones ligados, porque melhora a conexão. E qualquer dúvida, vocês podem ir deixando no chat que o professor vai respondendo, ou ao longo da aula, ou então ao final. Além disso, a gente fez um link de avaliação desse momento. É bem rapidinho, e a gente colocou no chat, e eu gostaria que vocês respondessem, que é para que a gente possa avaliar como foi esse momento e aperfeiçoar os próximos momentos. Desde já, eu agradeço a presença de todos vocês. É um prazer estar aqui com todos nessa tarde, quase noite. Sejam todos bem-vindos também. Vocês estão... acho que uma falha. Para esse momento, nós contaremos com a presença do professor Dr. Irissandro. Agradecemos, professor, a toda a sua disponibilidade. E ele, que possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade do Ceará, atualmente é professor de fisiologia e farmacologia no curso de medicina da Universidade Federal do Cariri de Barbalha, é professor do programa de pós-graduação multicêntrico em bioquímica e biologia molecular, tem experiência na área de farmacologia, com ênfase em neurofarmacologia. Atualmente é professor adjunto 4 da Universidade Federal do Cariri. Professor, você pode começar. Muito obrigada, professor, pela disponibilidade. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite. Todos escutam bem? Perfeito. Eu queria agradecer também a oportunidade, agradecer o convite dos dois projetos. O projeto Raízes eu me identifico muito porque na minha época de graduação eu cheguei a trabalhar uma época em farmácia viva, né? Fiz estágio na parte de fitoterapia e manipulação de fitoterápicos, então preparar esse material para a nossa apresentação de hoje foi até uma oportunidade de eu resgatar um pouquinho essas lembranças da minha época de manipulador de fitoterápicos. Então, vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui desses conceitos. É uma conversa bem light, bem leve, dando alguns conceitos gerais sobre fitoterapia e interações medicamentosas que a gente pode ter juntamente com fitoterápicos, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, eu vou fazer a apresentação em bloco, então a primeira parte vai ser basicamente só os conceitos gerais de fitoterapia, medicamento fitoterápico, planta medicinal, diferenciar um do outro. E aí, na segunda parte, a gente vai falar das interações medicamentosas, eu vou citar alguns exemplos e dar para vocês algumas referências, alguns locais onde vocês podem pesquisar melhor esses assuntos e consultar, porque são muitas plantas medicinais, são muitos fitoterápicos, e realmente não teria como citar nenhum percentual baixo aqui de interações. A gente vai citar só algumas representativas, mas são muitas, e aí vocês têm realmente que ter acesso ao material para consultarem de acordo com aquela planta que vocês têm maior interesse ou com aquele medicamento fitoterápico que vocês têm maior interesse. À medida que eu for apresentando, eu estou aqui olhando também o chat, então vocês podem colocar alguma dúvida e eu vou tentar, dentro do meu conhecimento, fazer a resposta ou indicar pelo menos um link para onde a gente possa ter essa resposta.
Então, a gente vai começar essa nossa apresentação falando um pouquinho dos conceitos de fitoterapia em relação ao Sistema Único de Saúde, em relação à regulamentação, tá? A gente tem aí uma legislação relativamente nova em relação a medicamento fitoterápico sendo enquadrado dentro da opção de RENAME, né, da Relação Nacional de Medicamentos, ou seja, você ter a oportunidade de listar esses medicamentos fitoterápicos como possibilidade de medicamento para uso, para ser prescrito mesmo, oficializado, a legislação sobre isso é relativamente nova. Então, vocês veem aí que em 2006 ocorreu a implementação, né, dessa Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Essas práticas integrativas, elas abordam desde a fitoterapia, passando pela homeopatia, mais recentemente algumas situações de yoga, reiki foram inseridas também. Então, são terapias complementares que estão ali para fazer uma ação de adjuvante, para auxiliar a terapia clássica de determinadas situações clínicas, né? Então, é mais um arcabouço que o SUS criou para que você tenha maior gama de terapêuticas, maior gama de arsenal terapêutico para tratar determinados quadros clínicos no paciente. Então, você tem aí a Anvisa participando do processo, basicamente com as RDCs, que são resoluções do colegiado, da diretoria colegiada da Anvisa. Então, eles determinam a legislação em relação à fiscalização, a controle de qualidade, a prescrição, a como é que deve ser feita a normatização desse fitoterápico. E aí eles passaram a enquadrar todas essas resoluções a partir dessa determinação aí do Ministério de 2006. Então, vocês veem aí que nós temos hoje esse formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira. Quem puder consultar isso no Google, vai abrir um arquivo bem pesado, são várias e várias folhas de PDF, onde você vai encontrar a descrição detalhada das plantas medicinais e de como elas devem ser preparadas, né? Então, a ideia é normatizar para que não seja preparado de qualquer forma. Então, eu tenho, por exemplo, um conhecimento popular de que o alho tem determinada propriedade terapêutica, mas como é que eu vou preparar o alho? Como é que eu vou guiar esse preparo? Então, o objetivo da Anvisa com esse guia de fitoterápicos que foi enquadrado na farmacopeia foi normatizar o preparo dessas plantas medicinais. Então, ele vai dizer qual a porção da planta que você vai usar, qual a quantidade que você vai usar, como você vai preparar, por quanto tempo aquilo vai ter contato com água quente, se vai ser feito na forma de extrato, se vai ser feito na forma de infusão, se você vai ter que usar raiz ou vai ter que usar uma entrecasca. Então, isso tudo é normatizado para que você tenha uma otimização do processo, para que você padronize o efeito terapêutico daquela planta. Como a gente vai falar um pouquinho ao longo do nosso encontro de hoje, se você pegar a planta numa época diferente do ano, já pode variar a terapêutica. Então, até isso vai ser normatizado. Qual a melhor época para coletar aquele material? Qual a melhor época para pegar aquela folha e preparar um macerado? É melhor você esquentar por 10 minutos ou por 15 minutos? Então, essas resoluções, elas tentaram padronizar o preparo desses produtos para que não tenha variabilidade na população, ou pelo menos você reduza bastante essa variabilidade de efeito daquela planta medicinal específica. E aí a gente vai para o conceitual. O que seria, então, uma planta medicinal? No conceito clássico da farmacologia, que estuda os produtos naturais, a gente tem aí um produto natural, obviamente, que é capaz de aliviar ou curar enfermidades e tem tradição de uso como remédio. Essa tradição vem de uma comunidade ou de uma população específica. E aí entra uma área da farmacologia chamada etnofarmacologia. A farmacologia, gente, ela tem vários braços, né? Então, nós temos a farmacologia dos produtos naturais, nós temos a etnofarmacologia, nós temos a farmacologia do câncer e assim por diante. Quando você fala de farmacologia dos produtos naturais, você está abrindo um leque muito amplo. Então, por exemplo, vez por outra, eu sou convidado para dar algum conteúdo em disciplinas lá do mestrado da URCA, né? Essas disciplinas visam um foco no que nós chamamos de bioprospecção molecular. Então, eles tentam, por exemplo, avaliar um óleo essencial obtido de uma determinada planta e estudar se nesse óleo essencial você tem algum componente farmacologicamente ativo que pode, por exemplo, promover um efeito anti-inflamatório,
ou antibacteriano, ou analgésico, o que for. Então, essa é a área da farmacologia dos produtos naturais. Você trabalhar com produtos obtidos diretamente de uma planta, ou pode ser um mineral, alguma outra coisa, mas é principalmente planta, e trabalhar a ação farmacológica disso. Já a etnofarmacologia, ela vai estudar a relação entre a população e o uso cultural daquele produto. Então, eu tenho relatos de que a casca do salgueiro é usada há muito tempo como uma substância para tratamento de febre. Esse é um estudo feito pela etnofarmacologia. Então, ela vai relacionar a cultura popular com o uso daquela planta, por que que é usado, como é que é usado, de que forma é usado, para que é usado, e ao longo desses décadas, anos de uso, tem algum conhecimento popular de que aquilo pode fazer mal para alguém? Enfim, é basicamente estudar a cultura popular do uso de uma planta, né? É a parte da etnofarmacologia. E aí, a partir desse estudo da etnofarmacologia, você gera dados para que, por exemplo, uma farmacologia de produtos naturais se interesse pela casca do salgueiro e queira estudar o que tem lá. E aí você vai fazer um refinamento e vai descobrir que tem uma coisa chamada salicilato. E desse salicilato você vai ter um remédio chamado ácido acetilsalicílico, que aí já não é mais considerado um produto natural. Aí você já está falando de um medicamento alopático, um medicamento que foi produzido, sintetizado, mas a origem dele, e aí é bom que fique claro isso, né? Boa parte dos medicamentos industrializados que nós temos hoje tem como origem planta. Só que eles foram purificados, o princípio ativo foi isolado, e aí você tem todo um estudo farmacológico para fazer isso. Aqui na planta medicinal, não, você está pegando a planta in natura, você faz a colheita dessa planta, você cultivou, aí coletou, aí vai pegar a parte da planta que você acredita que, de acordo com os dados etnofarmacológicos, tem atividade, e vai preparar um chá, uma infusão, alguma coisa para poder utilizar como terapêutico. E aí, para que você faça isso, tem que ter um histórico de uso popular. E aí você considera, então, aquela planta como tendo um referencial de uso e, portanto, sendo uma planta de potencial benefício. Aí entra no conceito de planta medicinal, tá? Ela tem diferentes nomes populares, por isso que é importante você estudar a planta pelo nome científico, já que esses nomes populares, eles podem variar de região para região. Então, eu chego aqui e falo, o ipê roxo tem propriedade cicatrizante. Mas o que eu conheço como ipê roxo pode não ser a mesma coisa que alguém do centro-oeste conhece como ipê roxo. O que eu conheço como babosa pode não ser a mesma coisa que uma pessoa que mora no sul vai conhecer como babosa. Então, alguém que fala pinha pode entender pinha como uma coisa, eu posso entender como outra. Por isso, o nome científico ele facilita essa comunicação. Mas, é claro, você tem o nome científico daquela planta e tem vários nomes populares que podem facilitar o entendimento com a população que está ali fazendo uso daquele produto. Então, claro, a população não vai conhecer o nome científico, ela vai conhecer o nome popular, e o profissional que vai orientar como a população deve fazer uso dessa planta tem que ter o conhecimento de quais são os nomes populares, como é que eu reconheço essa planta para saber se o que eles estão chamando de aroeira é realmente aroeira, porque às vezes a comunidade pode conhecer uma planta como aroeira, mas não é exatamente o tipo de aroeira que tem um princípio ativo que nós conhecemos. Então, é importante essa identificação botânica para que a gente possa realmente fazer a transmissão adequada do conhecimento de qual é a planta, qual é o nome popular e para que ela serve, como ela deve ser usada. Aqui você vê também uma informação interessante, que é como é que normalmente a planta é utilizada pelas comunidades. Normalmente você não tem um preparo farmacêutico maior, né? Não tem uma técnica. Então você faz uma infusão simples, você faz um chá simples, você faz uma decocção. Só para lembrar, chá, pela terminologia mesmo clássica da farmacologia, é só se você usar folha de camélia, que aí você vai produzir o chá branco, o chá verde, o chá preto. O que vai variar entre eles é a época do ano que a folha foi coletada, a quantidade de tanino, a quantidade de antioxidante, se o material está mais ou menos oxidado, a quantidade de cafeína. Por exemplo, o chá branco não tem cafeína, o chá preto já vai ser bem mais rico em cafeína. São essas pequenas variáveis, mas é tudo da camélia. Só nela que eu posso chamar de chá.
Mas na cultura popular, chá é quando você coloca água quente num substrato para que aquela água quente tire os componentes ativos daquele substrato em pó, para que você converta aquilo numa solução que pode ser ingerida. Então, infusão é um tipo de chá. Só que no caso da terminologia farmacológica, você usa o termo infusão quando você está preparando uma espécie de chá que não é da camélia, é de qualquer outro produto. Tá? Então, é só a título mesmo de curiosidade, mas o preparo é o mesmo. Então, você vai colocar um produto, uma folha, por exemplo, naquela xícara, naquele recipiente, e vai colocar água quente em cima e vai deixar um tempo preconizado, de acordo com cada planta. E, nesse tempo, a água quente vai extrair daquela folha substâncias químicas, componentes químicos que, teoricamente, vão fazer efeito, e aí você vai fazer a ingestão. Se você estiver falando de decocção, aí você está falando de preparar não com folha, você vai estar trabalhando com raiz, você vai estar trabalhando com caule. Aí, nesse caso, você está colocando aquele produto macerado, pode ser a raiz, pode ser o caule. Por exemplo, eu vou trabalhar com cúrcuma longa, né? Está muito na moda, curcumina. A cúrcuma longa, ou alçafrão, ela é basicamente o rizoma, você vai trabalhar a raiz. Então, você vai fazer uma decocção. Lembrando que isso eu estou falando a planta medicinal sendo utilizada em comunidades, tá? É claro que se você vai elaborar isso numa farmácia viva, por exemplo, você pode trabalhar um extrato etanólico. Então, você vai fazer uma técnica farmacêutica, vai colocar álcool para extrair o componente ativo, vai fazer uma tintura que você pode disponibilizar para a população. Isso eu vou falar daqui a pouco. Mas, a priori, você está trabalhando com treinamento numa comunidade, a comunidade não vai fazer tintura. A comunidade não vai saber o que é macerar um produto. A comunidade vai basicamente trabalhar chá, infusão, decocção, vai ferver o produto numa panela, aí por quanto tempo ferve, como é que toma, se toma morno, se toma... É isso que você vai orientar em comunidades. Para que você trabalhe bem uma planta medicinal, é necessário que você tenha na literatura a informação de qual parte da planta você deve utilizar. Então, isso é a cultura popular. Nós já temos um conhecimento acumulado de muito tempo do uso daquela planta. Se você já tem um conhecimento acumulado de muito tempo, a própria cultura popular já te diz se você tem que usar a folha, se você tem que usar a entrecasca, se você tem que usar a raiz. São essas informações as mais importantes, porque se você pega a parte errada da planta, você pode ter uma concentração muito diferente do princípio ativo que faz efeito. Aqui eu estou falando princípio ativo, porque todos, acredito eu, já passaram pela farmacologia, mas eu não tenho esse princípio isolado. É uma planta, eu estou pegando a folha, eu vou macerar, eu vou triturar, vou fazer uma infusão com aquilo, eu vou tomar uma mistura de substâncias. Só que pela cultura popular, é sabido que para aquela planta, essa mistura é mais efetiva se você usar a raiz. Já para aquela outra é mais efetivo se você pegar a entrecasca. Já para aquela outra é mais efetivo se você pegar a folha. E assim por diante. Então, se você pega, por exemplo, uma mesma planta e estuda comparativamente a raiz versus a folha, a composição do que tem pode variar muito, não apenas em concentração, mas em tipo de substâncias que você vai encontrar. Então, por exemplo, eu posso ter uma folha que tem atividade cicatrizante e eu posso ter uma raiz que tem atividade antiulcerogênica. Mudam as propriedades, mudam os componentes químicos. E a gente fala isso porque quando a gente pega essa planta, aí pensando na farmacologia de produtos naturais, você vai estudar, você vai tentar isolar os princípios que tem ali, ou isolar os grupos químicos, você vai trabalhar com cromatografia líquida, vai tentar separar e fracionar o que tem ali, e depois você vai estudar um por um, o que o componente A é, o que o componente B é, o que o componente C é. Cada componente tem a sua propriedade farmacológica, isso estudando na farmacologia de produtos naturais. Como está variando da raiz para a folha, é óbvio que o indivíduo que vai preparar uma solução com essa raiz e vai tomar, e um outro indivíduo que vai preparar uma solução com a folha e vai tomar, eles vão ter efeitos não idênticos. Então, é importante padronizar qual parte daquela planta que deve ser utilizada. A planta medicinal industrializada, para se obter um medicamento, é o que nós conceituamos como medicamento fitoterápico. Qual é a principal diferença entre o medicamento fitoterápico e a planta medicinal? O medicamento fitoterápico ele passou por um preparo farmacêutico. Então, por exemplo, eu posso preparar cápsulas de gengibre.
Eu posso preparar cápsulas de guaraná. Eu posso preparar uma tintura de ipê roxo. Então, é uma forma farmacêutica. Então, eu vou dar para o paciente um medicamento. Ele está ali num frasco ou numa cartela, ele está na forma comprimido, ele está na forma elixir, ele está na forma tintura, ele está na forma pomada. Então, foi feito um processo farmacêutico de manufatura para tornar aquilo uma apresentação medicamentosa, diferente da planta que você colhe e prepara ali rapidinho uma infusão e toma aquilo meio que in natura. O medicamento fitoterápico, ele passa por um processo de padronização via indústria ou via farmácia de manipulação, a gente vai ver daqui a pouco isso, e aí você vai trabalhar uma apresentação farmacêutica. Quando você prepara esse medicamento usando técnicas farmacêuticas, quais são as principais vantagens? Primeiro, você vai purificar aquela substância ao máximo, vai evitar contaminantes. Então, teoricamente, consumir um produto farmacêutico, um medicamento fitoterápico padronizado, é mais seguro, é mais previsível de você ter um efeito que você espera do que você fazer a própria planta medicinal. Principalmente porque você vai estar tirando contaminantes, você provavelmente vai concentrar melhor aquela parte da planta que você quer preparar. Então, eu vou fazer uma trituração da folha, vou colocar em cápsula, vou primeiro secar antes de preparar isso, eu vou deixar de um jeito que seja melhor absorvido. Eu vou deixar de um jeito que seja melhor para o paciente ter efeito terapêutico. Então, normalmente, quando você faz um comparativo entre a planta medicinal e o medicamento fitoterápico, o medicamento fitoterápico tem um efeito mais previsível. Ele foi validado, ele está numa forma farmacêutica que é melhor para absorver. Vai ter menos variabilidade entre a população em relação ao efeito esperado, tá? Você padroniza a quantidade e a forma certa que deve ser utilizada. Então, eu sei a dose ideal que deve estar naquela cápsula e eu vou padronizar isso para o paciente não ter oscilações. Se, por exemplo, o paciente prepara um chá, qual a quantidade que ele deve tomar desse chá? Qual a quantidade que ele usou de folhas para preparar isso? Aí eu dependo do paciente, eu posso ter uma variabilidade. Como é que ele coletou o material? Variou a época do ano? Será que a folha estava na época certa para liberar o princípio ativo? Quando você compõe um medicamento fitoterápico, tudo isso tem que ser estudado. E o mais importante, gente, medicamento fitoterápico, ele passa por ensaio pré-clínico e clínico. É como se fosse um remédio, e é um remédio. Então, ele passa por ensaios, ele é estudado em animal de laboratório, depois ele é estudado em fase 1, fase 2, fase 3, em grupos clínicos, com indivíduos que serão analisados em relação à farmacocinética, farmacodinâmica, o quanto do medicamento absorve, o quanto do medicamento faz efeito, por quanto tempo. Ele passa pelo crivo do estudo da farmacologia clínica e pré-clínica. O produto natural na forma planta medicinal, não. É a pessoa que vai preparar em casa. Então, dentro de tudo isso que a gente está tentando pontuar, entendemos na farmacologia que o medicamento fitoterápico ele é mais válido, o que não desmerece a planta medicinal. Até porque a planta medicinal, ela tem a sua importância principalmente no quesito custo. Como é o paciente que vai talvez até plantar ou coletar aquele material e preparar em casa, é um custo muito baixo quando comparado com adquirir um medicamento que talvez ele tenha que ter um ônus maior para isso. Tá? Então, a gente tem que fazer todos esses comparativos, né? Questão de custo e tudo mais. Veja que o medicamento, para ser considerado fitoterápico, ele tem que ser obtido exclusivamente com matéria-prima vegetal. Vejam que eu não isolei um princípio ativo. Eu estou pegando aquela planta medicinal, eu posso ter triturado, eu posso ter feito um arranjo nela, mas eu não isolei nenhum substrato ativo para colocar como se fosse um medicamento tradicional. Então, não é uma pilocarpina. A pilocarpina é de origem natural, mas ela foi isolada. É diferente. O medicamento fitoterápico por exemplo, eu estou pegando ali a curcumina, o alçafrão, aí vou ralar um pouquinho aquela raiz e vou preparar uma cápsula com aquele pó. Só por isso que é medicamento, porque está na forma cápsula, foi estudado como é que absorve e tal, mas eu não isolei o princípio ativo. Continua sendo um produto de origem vegetal.
mas que não foi isolado. Ele não teve uma molécula sintetizada ou uma molécula isolada para preparar um medicamento, tá? Então, é fitoterápico porque é basicamente você preparar a planta medicinal numa forma farmacêutica para dar para o paciente. É basicamente isso. E durante esse processo fazer um estudo de farmacocinética, farmacodinâmica, enfim, fazer um estudo de ensaio clínico e pré-clínico, mas não de isolamento do princípio ativo, nada disso. Não vai ser considerado medicamento fitoterápico, por exemplo, se a substância ativa for isolada, se tiver uma substância sintética, ou até mesmo natural, mas que você isolou. Nem associação com extrato vegetal. Por exemplo, eu pego um extrato de aroeira e coloco junto dexametasona. Aí já não é mais um produto fitoterápico, porque tem dexametasona junto. Então, para ser fitoterápico, tem que ser só o produto de origem vegetal não isolado, ok? Vantagens. Quando você utiliza um medicamento fitoterápico, você tem uma maior segurança, principalmente porque você evita contaminantes, porque você padroniza a dose, você sabe qual é o máximo que o paciente pode ingerir, então você vai colocar naquela cápsula, naquela pomada, naquela preparação farmacêutica, a quantidade ideal para o paciente. Então você reduz o risco dele ter uma toxicidade ou de não ter efeito terapêutico, como quando ele pode ter quando ele faz a planta por conta própria, tá? Fitoterápico industrializado, ele deve ser regularizado na Anvisa, é o que eu estava dizendo para vocês. O fitoterápico, ele tem que passar pelos estudos pré-clínicos e clínicos, ele tem que ser reconhecido pela Anvisa para poder, então, ser inserido nos programas de utilização de fitoterápico, via SUS, né, via Ministério da Saúde. Ele pode ser manipulado em farmácia de manipulação autorizada pela Anvisa, Vigilância Sanitária, e nesse caso você não precisa do registro sanitário, mas deve ter um prescritor habilitado fazendo a prescrição daquele fitoterápico. Essa parte de legislação eu coloco mais como curiosidade, ela não é muito foco do nosso momento de hoje, mas é importante vocês entenderem que está tudo regulamentado, tá? As RDCs, as portarias tanto da Anvisa como do Ministério da Saúde, como da Vigilância Sanitária, elas determinam tudo, quem pode prescrever, como deve ser feita a prescrição, o que esse medicamento tem que ter para ser regulamentado como fitoterápico. Aí a partir da legislação que eu tentei até citar um pouquinho aqui, mas muito por alto. Medicamento fitoterápico, assim como qualquer outro medicamento, ele tem que ter eficácia comprovada. Isso é o básico. Então, ele vai passar, sim, por estudos de pré-clínica e clínica, para avaliar, entre outras coisas, se ele funciona ou não, tá? Então, quando você trabalha com eficácia, quando você trabalha com risco, você tem que trabalhar com reprodutibilidade. Então, eu faço um ensaio e determino naquele ensaio que os pacientes que tomarem aquele medicamento vão ter efeito terapêutico. E se um outro grupo fizer esse mesmo estudo, ele vai comprovar a mesma coisa. Então, existe uma reprodutibilidade do resultado, o que amarra ainda mais a segurança desses medicamentos e a sua eficiência terapêutica. Então, é medicamento. Foi medicamento, passou por estudos pré-clínicos e clínicos que validam a utilização desse agente terapêutico. E aí você veja como é que são feitos esses dados de eficácia e segurança. Além dos ensaios clínicos, a gente tem os dados etnofarmacológicos que eu falei para vocês, são os dados do estudo do uso daquele produto pela população. Vou dar um exemplo. Se há, sei lá, 50 anos é usado chá de quebra-pedra para reduzir a pedra no rim, para facilitar a eliminação de cálculos renais, e até hoje não tem na literatura nenhuma documentação ou indicativo de toxicidade, eu considero esse dado como um dado de segurança. Então, é um dado etnofarmacológico, é estudar como é que aquele medicamento, no caso, a própria planta medicinal, vem sendo utilizada, e no caso do medicamento fitoterápico, idem. Como é que vem sendo feito o uso dele e como é que está a segurança em relação a esse uso, tá? Mas é principalmente em relação à planta, porque se a planta já dá dados de segurança, o medicamento fitoterápico, com certeza, porque ele é basicamente um preparo daquela planta, ele vai ter a mesma
possibilidade de segurança também, tá? Então, você vai fazer dados etnofarmacológicos em relação à cultura popular de como usar aquele produto, dados de utilização, documentação técnico-científica em bibliografia especializada, publicações, estudos farmacológicos, estudos de toxicologia. A gente faz muito toxicologia de produto natural, né? Quando você vai começar a estudar uma planta, você primeiro estuda ela em termos de segurança. Então, você dá quantidades muito altas dessa planta na forma de um extrato para ver se o rato aguenta. E aí depois você vai reduzindo a dose. É interessante que vocês entendam que na parte de produto natural, você tanto faz estudo para ver se funciona, claro, mas você também tem que determinar muito a segurança daquilo. E, infelizmente, existe uma cultura popular de que se um produto é natural, ele não faz mal. E a gente não pode pensar assim. Não é porque é natural que ele não tem toxicidade. Ele tem que passar por estudos de segurança, ou ele tem que ter demonstrado ao longo de décadas de uso que é seguro. Então, eu tenho muitos produtos naturais cuja toxicidade ela pode ser significativa, principalmente no nosso debate de hoje, quando você está promovendo interação medicamentosa. Então, se você combinar alguns desses produtos naturais com alguns medicamentos tradicionais, a toxicidade pode ser não adequada. Por isso, a gente tem que ter uma cautela em relação a entender que não é porque é um produto natural que ele vai ser isento de problemas ou de toxicidades ou de efeitos colaterais. Ele pode ter, sim. Muitas plantas mesmo, não é nem o fitoterápico já formulado. Muitas plantas medicinais promovem aumento do sangramento, muitas plantas medicinais inibem citocromos específicos, muitas plantas medicinais alteram a absorção de outros medicamentos, muitas plantas medicinais podem ter atividade depressora central. Então, todas essas informações têm que estar muito bem validadas para que possamos trabalhar com o que pode acontecer de interação aqui, que pacientes vão ter contraindicação do uso dessa planta. Planta medicinal tem contraindicação. Medicamento fitoterápico tem contraindicação. Medicamento fitoterápico tem interação medicamentosa. E a gente tem que estudar, porque é uma parte nova da medicina que está trabalhando isso, né? A fitoterapia, ela está entrando cada vez mais. A população busca um medicamento que tenha um custo menor. O medicamento fitoterápico, ele a priori tem um acesso mais fácil para a população do que o medicamento tradicional. Então, quanto mais pessoas usam esse medicamento, isso está acontecendo ano após ano, o número de pessoas que têm contato com fitoterápico só aumenta, o número de pessoas que trabalham o uso de planta medicinal só aumenta. Quanto mais esse uso sobe, mais temos que ter um conhecimento aprofundado das possíveis interações que podem ocorrer entre medicamento fitoterápico, entre medicamento, planta medicinal e entre doenças de base que o indivíduo apresenta e esses dois grupos, né? Bom, qualidade deve ser alcançada mediante o controle das matérias-primas. Isso, gente, para quem nunca teve contato, nós temos, desde 1999, um sistema muito interessante chamado Farmácia Viva, tá? A Farmácia Viva foi criada ou idealizada pelo professor Matos, da UFC, aqui de Fortaleza mesmo, tá? E quando o professor Matos desenvolveu esse sistema, as farmácias vivas, elas trabalhavam tudo. Desde o cultivo, da seleção da planta, do armazenamento da matéria-prima coletada, do preparo, faz curso com a comunidade para ensinar como preparar, elabora cartilha de como preparar uma planta medicinal, faz o medicamento fitoterápico, manipula, não pode comercializar. A farmácia viva não tem esse princípio, mas ela pode produzir aquele produto, né, um medicamento fitoterápico, e pode disponibilizar para a população. Então, esse processo de matéria-prima ele é muito importante, porque você tem que ter um controle de qualidade muito apurado. Então, quem trabalha manipulação de fitoterápico, quem trabalha produção de fitoterápico, vai passar por controle de qualidade, que é o mesmo que você tem numa indústria farmacêutica que vai preparar um medicamento tradicional. Você tem que validar as matérias-primas utilizadas, como é que elas são armazenadas, temperatura, ambiente, tempo de armazenamento, tudo isso que é mais da área de farmácia do que propriamente geral para todos os profissionais de saúde. Mas são pontos importantes que a gente tem que sempre cutucar. Tem que ter um controle de qualidade, não é de qualquer maneira, porque é natural, tá? O processo ele é bem rigoroso, a legislação para preparar esses medicamentos fitoterápicos ela é bem rigorosa. Bom, e aí tem um conceito bem geral do que é, então, esse medicamento fitoterápico, tá? Um fechamento. Produto obtido de matéria-prima ativa, vegetal, ou seja, faz efeito.
é de origem natural. Com finalidade profilática, então ele não necessariamente vai apenas tratar, ele pode ser usado como um preventivo, pode ser usado como curativo, pode ser usado como um paliativo, incluindo o medicamento fitoterápico e o produto tradicional fitoterápico. Eu vou já diferenciar um do outro, tá? Podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal, ou composto, quando você usa mais de uma espécie vegetal, você pode associar duas fontes de planta no mesmo medicamento fitoterápico, não tem problema, tá? Mais um pouquinho do que é o medicamento em relação às subdivisões dele. Você tem o medicamento fitoterápico clássico, mas você tem uma nova categoria criada pela Anvisa, que é o produto tradicional fitoterápico. Qual é a principal diferença? O produto tradicional fitoterápico, ele não passa pelos estudos clínicos e pré-clínicos. Ele é validado pelo uso popular. Então, você tem aqui, ó, dados de segurança e eficácia por estudos no seu uso tradicional por, no mínimo, 30 anos. É o exemplo da espinheira santa. Espinheira santa é um produto utilizado para gastrite, tá? Observem que esses produtos tradicionais fitoterápicos, eles não podem ser medicamentos indicados para doenças graves. São para doenças leves, vamos dizer assim, é o que está na legislação, e que você não precisa de um acompanhamento clínico. Então, ele é, vamos dizer, um adjuvante de um tratamento onde você não precisa acompanhar o paciente. É essa a legislação para você colocar o produto como sendo um produto tradicional fitoterápico. Então, ele não passou por ensaio clínico, mas ele está validado pela experiência de uso dos últimos 30 anos, por exemplo, e ele tem uma apresentação que facilita seu uso meio que como se fosse uma automedicação, tá? Não é bem isso que a legislação coloca, mas ela diz que não tem que ter o acompanhamento profissional para usar essa substância. Então, por exemplo, tá na cultura popular. Para que serve o guaco? Expectorante. Então, ele sempre foi associado com uma ação em infecções respiratórias para ajudar a soltar, né, aquele muco espesso. É um expectorante. A espinheira está na literatura também como um produto validado com segurança para gastrite, para reduzir o desconforto gástrico. Guaraná está na literatura validado também como um produto para estimular o sistema nervoso central, diminuir a fadiga. Então, na minha época de faculdade, estava na moda, o pessoal todo atrás de pó de Guaraná direto, né? Há alguns milênios atrás. Então, são produtos que já têm uma validade de uso, eles não chegam a ser considerados medicamentos fitoterápicos, mas estão muito próximos, tá? É só essa diferença de não ter passado pelo crivo de um ensaio clínico, mas a própria literatura de uso acaba tornando esses substratos bem seguros em relação à sua utilização. A indústria que vai manipular esses produtos, obviamente, tem que comprovar a sua boa prática de fabricação, né? E isso daí é básico, é o controle de qualidade que sempre vai ocorrer nas indústrias que fazem esse tipo de produto. Aí nós temos, mais uma vez, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, tá? E ela subdividindo esse produto natural em algumas denominações, tá? Eu estou dando, basicamente, como é que o SUS enxerga hoje esse produto. Então, você tem aí a planta medicinal in natura, que não foi feito nenhum processo em cima dela, é basicamente você pegar a folha, talvez colocar no jeito para entregar para o paciente. Quando você pega a planta medicinal seca, que é a chamada droga vegetal, e você chega a fazer alguma coisa rápida, você pode, por exemplo, ter triturado aquela folha, ou você pode ter trabalhado uma entrecasca para ficar numa forma mais direta de preparo. Então, você faz uma pequena maquiagem na planta antes de entregar para a população. E aí vem o fitoterápico manipulado e o industrializado. Eu vou tentar conceituar rapidamente cada um deles. Essa parte introdutória, gente, é basicamente só alguns conceitos para a gente poder falar das interações, tá? Aí você veja aqui, ó, droga vegetal, conceito da Anvisa, conceito adotado pelo Ministério da Saúde. É a planta medicinal ou a sua parte, ou várias delas, que contenham as substâncias ou as classes de substâncias responsáveis pela ação terapêutica após a coleta. Então, nesse caso, não é o próprio indivíduo que vai coletar. Eu vou fazer a coleta, vou estabilizar, vou secar aquela folha e vou deixar ela no jeito para entregar para a população utilizar.
Por exemplo, eu posso dar ela numa forma íntegra, mas eu posso dar ela numa forma rasurada, triturada, eu posso pulverizar, eu posso fazer alguma coisa para esse produto já ficar mais fácil de ser utilizado pela população. Nessas farmácias vivas, a gente faz muito isso. A gente planta, coleta, seca a folha, tritura e coloca como se fosse num sachê para o paciente só mergulhar e fazer a infusão. Já está tudo no jeito, porque eu não posso garantir que ele vai colher essa planta da maneira correta, ou que ele vai plantar direito, ou que ele tem como plantar. Então, a gente já disponibiliza tudo no jeito, mas não é uma forma farmacêutica. Eu simplesmente coletei, preparei a folha, coloquei lá num saquinho e dei para ele explicando, você vai fazer uma infusão mergulhando isso aqui com água quente por 5 minutos. Só isso, tá? Quando você vai trabalhar o fitoterápico, aí ele pode ser manipulado ou industrializado. Aí já é o medicamento fitoterápico, ele já está numa forma farmacêutica. O medicamento manipulado, gente, ele pode ser feito numa farmácia de manipulação, tal qual você pode também solicitar, você pode fazer a prescrição de um medicamento tradicional manipulado, normal, né? Quando você fala em medicamento manipulado, a gente está falando de uma preparação magistral ou de uma preparação oficinal. Qual é a principal diferença? A magistral é quando você segue a receita do prescritor. Então, o prescritor vai individualizar a terapia. Eu quero cápsulas de um extrato de não sei o que, na concentração de 300 miligramas por cápsula, enfim, você vai individualizar. Quando é preparado de acordo com a prescrição, eu digo que foi uma preparação magistral. Já a preparação oficinal, que eu também posso fazer na farmácia de manipulação, é quando eu sigo o que está escrito na farmacopeia. A farmacopeia, para quem nunca viu, é uma bíblia bem grossa, onde você tem lá a descrição de tudo que é produto que tem atividade farmacológica. E quando você pega a farmacopeia do fitoterápico, tem como preparar, bem direitinho, é uma receita, é um receituário, tá? Uma receita de bolo. Qual é a parte da planta que você coleta? Como é que você faz, se você tritura, como é que você prepara, se você faz uma tintura, qual a proporção do álcool em relação ao produto natural e como é que isso vai ser ofertado para o paciente. Ainda vai ter a indicação, possíveis interações medicamentosas, efeitos colaterais e contraindicações. Está tudo lá, normatizado, e cada país tem a sua. Então, eu vou pegar a farmacopeia brasileira e, de acordo com essa farmacopeia brasileira, eu vou seguir o que está escrito lá para preparar, por exemplo, a tintura de P roxo. Então, foi guiado pela farmacopeia brasileira, é uma preparação oficinal daquele fitoterápico. Foi guiado pela prescrição, aí você fala de uma preparação magistral daquele fitoterápico. Ambas foram feitas aonde? Na farmácia de manipulação. Já quando você fala de um produto industrializado, foi uma indústria farmacêutica que preparou aquilo. E aí ela vem provavelmente mais é uma forma farmacêutica mais robusta, né? É preparada em uma quantidade maior, tem uma indústria por trás e acaba sendo um produto de maior uso na maioria das vezes. E aí, tanto o produto tradicional fitoterápico pode ser preparado pela indústria, como o próprio medicamento fitoterápico também. A única diferença entre eles é aquilo que eu falei para vocês. O produto tradicional, ele passa por uma validação de 30 anos em relação ao uso popular. Já o medicamento fitoterápico propriamente dito, passa pelos ensaios pré-clínicos e clínicos. E aí nós temos rapidamente só um histórico da Farmácia Viva, tá, que foi instituída em 2010, mas ela começou a funcionar, né, os primórdios dela foram em 99, tá? E aí o que a Farmácia Viva faz? É um programa, tá, vinculado ao SUS. Ele faz o cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento da planta medicinal, a manipulação, a dispensação de preparações magistrais e oficinais. Então, vocês vejam que na Farmácia Viva, você faz as duas coisas. Você tanto prepara o produto magistral, seguindo a prescrição, como você também utiliza a farmacopeia para preparar o produto oficinal, tá? Daquela planta medicinal e do fitoterápico. Aqui, infelizmente, está muito pequeno, mas eu vou mandar o material para vocês, caso vocês tenham interesse, vocês podem acessar. Isso daqui é uma folha de farmacopeia, tá? Essa folha de farmacopeia vai dizer o nome do produto, nome científico daquela planta, e vai dizer como é que prepara, que é tipo uma mini receita. Então, tem lá como é que você vai fazer a tintura e tudo mais. Já o produto industrializado, ele vem muito parecido com esse remédio que a gente compra em farmácia.
Então, pode vir um spray, pode vir uma pomada, vem numa caixazinha bem bonitinha, vem o rótulo, enfim, é uma coisa mais bem elaborada. Mas ambos são do mesmo produto natural. Essas duas apresentações aqui são do mesmo produto natural, só que uma eu vou usar a farmacopeia para preparar, então vai ser um oficinal, e o outro vai ser um medicamento industrializado, que foi preparado por uma indústria farmacêutica, tá? Aqui, há algumas fotos que ilustram o que é uma farmácia viva. Aqui a gente tem um horto medicinal, tá? Então, você faz o cultivo daquelas plantas medicinais que são de maior interesse para aquela comunidade. Aqui você tem o armazenamento das matérias-primas, por exemplo, você coleta a folha, aí tritura, seca e armazena para depois preparar o produto fitoterápico. Aqui você tem a manipulação do fitoterápico, e aqui você tem alguns eventos que a Farmácia Viva acaba fazendo. Ela pode criar cartilhas, e essas cartilhas servem para serem distribuídas na população ali próxima da Farmácia Viva para orientar como utilizar uma planta medicinal. A Farmácia Viva ela tem muito essa ação extensionista, ou de educação, ou de serviço prestado para a sociedade, tá? Então, ela vai orientar, ela vai fazer cursos. Então, vai chamar aquela população que vive ali próximo e vai dar um curso gratuito de como preparar a planta medicinal na forma chá, ou de como preparar uma infusão, ou de como utilizar aquelas plantas que são de maior interesse para aquela comunidade. Esse é o papel clássico da Farmácia Viva, além de manipular, além de preparar medicamentos oficinais, né, fitoterápicos. Então, ela tem um braço bem interessante nessa área de utilização de plantas medicinais. Bom, e aí a fitoterapia foi instituída basicamente para fazer o quê? A terapêutica caracterizada pelo uso de plantas em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substratos ativos isolados. Então, o medicamento fitoterápico e a planta medicinal estão dentro do que nós chamamos fitoterapia. E a fitoterapia trabalha esses produtos com cunho de cura, com cunho paliativo, com cunho profilático, tá? E vocês vejam que sempre são portarias relativamente recentes, tá? Então, as plantas medicinais, elas estão entrando ainda na terapêutica, principalmente nos últimos anos, elas vêm numa crescente bem interessante.